menor do que meio campo de futebol, apenas um quinto de um quarteirão de Manhattan, e bem mais de 100 pessoas moram lá. À distância, a ilha Mijingo parece um pedaço rochoso afastado no Lago Vitória, mas aproxime um pouco mais, e você verá que a cor cinza não vem de pedras, e sim de telhados. 131 pessoas vivem nesse pedaço de terra de 2.000 metros quadrados. Não soa como uma multidão, afinal, todos caberiam em uma sala de cinema de tamanho médio, mas a compactação do local faz com que tenha uma densidade populacional 2 vezes maior do que a cidade com maior densidade do mundo, Mumbai, na Índia. A maior parte da ilha é coberta por rochas. Quase não há vegetação crescendo lá, exceto por um pequeno pedaço de grama verde com algumas pequenas árvores crescendo nele. Mas não tem necessidade para jardinagem, essa ilha é só sobre peixes. Os habitantes locais fazem fortuna com a pesca e venda do perca do Nilo, quando se é pago de acordo com o peso, uma espécie de peixe enorme que pode crescer até 2 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos equivale a uma mina de ouro. As pessoas aqui ganham 3 vezes mais do que ganhariam no continente. Com dinheiro para gastar, negócios surgiram rapidamente na ilha também. As lojas vendem de tudo, desde alimentos até suprimentos de pesca de que você possa precisar. Mas a maioria dos ganhos dos habitantes vai para o entretenimento limitado que eles têm. Cafés, dados, bilhar, hotéis. Pode não haver hospital ou escola, mas tem um salão de cabeleireiro e 2 lojas de alfaiataria. A maioria dos edifícios é feita de chapas de aço, principalmente na rua principal. Existem também algumas cabanas improvisadas nos becos. Há apenas um edifício de tijolo à vista, ele abriga os motores dos barcos. Um dos problemas mais sérios são as fortes chuvas que acontecem quase todas as noites. Isso não é bom para os barcos mal equipados. Há cerca de 20 anos, a ilha era quase totalmente desabitada, mas na década de 2010, a população atingiu 130 pessoas em seu pequeno território. Literalmente, não há mais espaço para construir casas. Ainda assim, não existem registros oficiais, então algumas fontes afirmam ter contado cerca de 500 pessoas morando lá em 2009. Mijingo pode ser a mais densamente povoada, mas não é a menor ilha habitada do planeta. Veja só, nem todos os pequenos pontos de terra saindo da água recebem o status oficial de ilha. A definição para isso foi estabelecida em 1851. Para ser considerado uma ilha, deve ser habitada ou ter grama suficiente para pelo menos uma ovelha pastar. Isso é cerca de 8.000 metros quadrados. Bishop Rock, uma parte das Ilhas Scilly, no sudoeste da Inglaterra, pode não ter nenhuma grama para uma ovelha se alimentar, mas pode acomodar algumas pessoas em seus 735 metros quadrados, o que é um pouco maior do que uma quadra de basquete. Quase 2 séculos atrás, em 1847, decidiram construir um farol na rocha solitária. Todo o processo de construção foi complicado. Os trabalhadores mal conseguiam encontrar espaço para pisar. A torre foi feita de aço, mas nunca reluziu uma luz. Ela foi levada pela água em 1850. A segunda tentativa foi mais bem sucedida. O segundo farol foi construído com pedra e ele acendeu com sucesso em 1858, mais de uma década depois que a ideia surgiu. Essa estrutura ainda existe hoje, embora tenha passado por muitas reformas ao longo dos anos. Felizmente, nunca tiveram que construir um farol com gravetos. Aí teria sido chamado de farol dos 3 porquinhos. Só que não. No primeiro andar se encontra um tanque de água doce para os trabalhadores do farol. Em seguida, você sobe para a sala de entrada com uma porta de metal que recebe toda a força do Atlântico regularmente. Suba ainda mais para o 3º andar e você verá um depósito. Os próximos 2 andares são salas de óleo, algo obrigatório para manter acesa a lâmpada no topo da estrutura. O 6º andar tem uma sala de estar, enquanto os quartos estão no 7º andar. A seguir, outro depósito, e depois uma sala de serviço no 9º andar. E finalmente, o 10º andar é onde você encontrará a lâmpada principal. Qualquer farol precisa de um zelador, então alguém se mudou para o local em 1858. Isso significou que Bishop Rock não estava mais desabitada, dessa forma tornou-se a menor ilha da Grã-Bretanha. Ela ainda detém o recorde do Guinness de menor ilha do mundo com uma construção. Agora imagine que você é o guardião. Como você passaria seu tempo livre? Porque aqui está o que você não pode fazer na ilha. 1. Jogar futebol, tênis ou qualquer outra coisa que exija uma bola. Ela vai acabar no mar em pouco tempo. 2. Fazer uma corrida ou caminhada matinal. Seu único exercício aeróbico provavelmente seria subir e descer as escadas. 3. Convidar alguns amigos. Você mal consegue pisar na ilha sozinho.
Bom, não há necessidade de convencer ninguém a aceitar o trabalho. Hoje, a ilha está de volta ao status de desabitada. O farol foi automatizado em 1992. Para os verdadeiros introvertidos, existem 1000 ilhas nas quais você pode escolher construir sua casa. Sério, estou falando sobre a região do arquipélago das 1000 ilhas, na parte superior do rio São Lourenço. É aqui que tem origem um famoso molho para a salada. Dizem que apenas 4 pessoas que moram lá sabem a receita real, e que os que você compra por aí não são molhos Thousand Island Dressing legítimos. Seriam molhos das 999 ilhas? Ou algo assim. De qualquer forma, uma das ilhotas do arquipélago chama-se Just Room Enough, que se traduz por apenas o espaço suficiente. O nome fala por si mesmo. Há espaço apenas para uma casa e uma árvore. Também conhecida como Hub Island, é a menor ilha habitada não só do arquipélago, mas do mundo todo. Na verdade, existe uma convenção local que regulamenta se um ponto arenoso pode ser contado como parte do grupo das 1000 ilhas. Os critérios são bastante simples. 1. A ilha, não importa o seu tamanho, deve estar acima do nível do rio durante todo o ano. E 2. A ilha deve ser capaz de sustentar 2 árvores ou arbustos. Nos anos 50, uma família comprou a Hub Island, construiu uma pequena casa lá e plantou uma árvore. Se o plano deles era ter uma propriedade de fuga secreta, bom, não foi isso que acabou acontecendo. A casa deles se tornou bastante popular para os turistas que cruzavam o rio. Com apenas 300 metros quadrados, tem menos da metade do tamanho da ilha Bishop Rock quando a maré está baixa. Um passo em falso e você está no rio. Se você gostaria de seguir os passos dessa família, tem uma má notícia. A construção em ilhotas com menos de 8.000 metros quadrados foi proibida recentemente. O problema com essas residências minúsculas é que não há espaço suficiente para sistemas de encanamento. Quanto a uma das ilhas mais remotas por aí, essa seria o atol de Saguaro, nas Ilhas Cook. As pessoas vivem nesse pedaço de terra em forma de anel no Pacífico Sul, mas só é acessível por um barco particular. A ilha em si é um parque nacional, então as 2 pessoas que a habitam são funcionários sazonais e não residentes permanentes. A população era maior há alguns anos porque os antigos guardiões da ilha levaram suas famílias com eles. A cada 5 anos é anunciada a vaga de zelador da reserva natural da ilha de Saguaro. Você chega em um barco com suprimentos para 6 meses, como enlatados e água. O Parque Nacional tem alguém para acompanhar os novos zeladores no primeiro dia para ajudá-los a limpar a ilha. Depois, você fica sozinho. Um habitante memorável da ilha foi um cara chamado Tom Neal. Ele era um marinheiro que atracou pela primeira vez em Saguaro em 1945. Já naquela época, ele sonhava em viver uma vida solitária em uma ilha tropical. E esse parecia ser o lugar certo. Ele não obteve permissão para se mudar para lá até 7 anos depois, em 1952, e foi quando ele se tornou um Robinson Crusoe do século XX. Neal acabou ficando lá intermitentemente por mais de 15 anos, até 1977. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.